Bom, os subespaços vetoriais são o seguinte, ó, seja V um espaço vetorial e W um subconjunto não vazio de V. Dizemos que W é subespaço vetorial de V se os elementos de W, em relação às operações de adição e multiplicação por escalar definidas em V, satisfazem os 10 axiomas da definição de espaço vetorial, certo? Então, resumindo, o que é um subespaço vetorial? É um subconjunto do espaço vetorial que ainda satisfazem os 10 axiomas, né? Vamos continuar, ó. Seja V um espaço vetorial, o conjunto que tem apenas o vetor nulo e o próprio conjunto V serão sempre subespaços vetoriais de V. Esses dois subespaços aqui, eles são chamados de subespaços triviais. Quando a gente tem mais algum subespaço que não seja esses dois, eles ganham o nome de subespaços próprios. Bom, os elementos de um subespaço W, subespaço de V, são também elementos de V, ok, certo? Porque é um subconjunto de V. Então, dessa forma, muitos dos axiomas que são satisfeitos pelos elementos de V também serão satisfeitos pelos elementos de W, ok? E resta apenas a gente testar, apenas verificar o fechamento das operações. Ou seja, para a gente demonstrar que um conjunto, que um subconjunto do espaço vetorial é de fato um espaço vetorial, então tem que mostrar os 10 axiomas, né? Mas essa observação está dizendo aqui que como os elementos de W já saíram lá de dentro do V, e aquele V é espaço vetorial, então os seus elementos já satisfazem todos os axiomas, os elementos de V satisfazem todos os axiomas. Então, quer dizer que eles herdam essas propriedades. O conjunto W herda muitas dessas propriedades, faltando apenas checar o fechamento das operações, que é o que nós vamos fazer para mostrar que os conjuntos são subespaços vetoriais. Então, olha só, seja V um espaço vetorial e W um subconjunto não vazio de V. W é um subespaço vetorial de V se e somente se, quando você pega dois elementos no conjunto W, a soma está no conjunto W, e quando você pega o escalar e um vetor qualquer em W, a multiplicação do escalar pelo vetor continua em W. Isso aqui que é o fechamento das operações. Então, a adição aqui é fechada, e aqui a gente diz que a multiplicação por escalar também é fechada. Bom, para aplicar esse resultado, vamos ver alguns exemplos. O primeiro, considere o espaço vetorial R3 com as operações usuais de adição e multiplicação por escalar. E nós queremos mostrar que a reta que passa pela origem de R3, que tem a direção do vetor V, de coordenadas ABC, cujos pontos X pertencem ao conjunto W, que aqui está descrevendo como são os pontos dessa reta, é um subespaço vetorial de R3. Então, resumindo, o conjunto W é um subconjunto do R3. Então, contido no R3. O R3 é o espaço vetorial. Existem as operações, né, de adição, a adição e a multiplicação por escalar, a gente conhece, né, que são as operações usuais ou clássicas. E aqui são os pontos do vetor W, que está descrito aqui nesse conjunto. Então, olha só, como se trata de uma reta, lembra que a equação da reta é x1, x2, x3, aqui nós estamos considerando o vetor x com essas coordenadas, x1, x2, x3. Então, o vetor x é igual, x, aqui nós teríamos o ponto particular da reta, vou colocar A0, B0, C0. Onde essas coordenadas são do ponto particular da reta, e C que multiplica ABC, que são as coordenadas do vetor diretor. Como está dizendo que a reta passa pela origem, esse A0, B0 e C0 são 0, 0, 0. Então, a equação já não vai ter essa parte, e por isso que aqui nós escrevemos a equação dessa forma. É a equação da reta que passa pela origem. Bom, vamos aqui então ver o que nós temos que fazer. Tá aqui o nosso conjunto W, né? Pelo teorema, nós vamos pegar dois vetores do conjunto W e temos que mostrar o fechamento da adição
e pega um vetor do conjunto W, um escalar, e tem que mostrar o fechamento da multiplicação por escalar. Bom, vamos por etapas, olha só. Tudo que está antes dessa setinha de implica são hipóteses da sua questão, que você pode usar como verdadeiro. Então, você tem que x e y pertencem ao conjunto W. Então, você vai lá em cima e vai checar como é esse conjunto W, olha só. Então, se x pertence a W, olha, x é um vetor de 3 coordenadas, porque está dizendo aqui, ó, que W é um conjunto de vetores que pertence ao R3. Então, x é um vetor de 3 coordenadas. E depois desse tal que é a condição que esse vetor tem que satisfazer, né? É a condição que as coordenadas desse vetor satisfaz. Então, i x1, x2, x3 é igual a T1 vezes ABC. Por que eu coloquei T1 e não T? Porque aqui nessa descrição está falando que T pertence aos reais, para chamar a atenção que nessa equação quem muda é o T. Os outros termos são fixos, a não ser o x1, x2, x3, que eles são as coordenadas do vetor. Mas o ABC é fixo. Então, a cada valor do T1, você tem um novo ponto da reta. Então, por isso que esse vetor x aqui, nós colocamos com o T1. Agora, continuando, ó, y também pertence a W. Então, o y é um ponto do R3, ou seja, tem 3 coordenadas. E essa condição aqui também é satisfeita para y. Então, y1, y2, y3 é igual a T2 que multiplica ABC. Certo? Bom, agora o que nós queremos saber? Depois dessa seta tem o quê? Tem a soma do x com y, né? Então, eu tenho que efetuar a soma do x com y. Depois eu tenho que verificar se esse resultado vai pertencer a W. Então, vamos continuar, olha só. Eu vou somar o x com y usando as operações do conjunto. Então, somou as coordenadas correspondentes, ó, tá tudo aqui. E agora, o que eu preciso fazer para mostrar que essa soma, que é o vetor x mais y, está no conjunto W? Aí você vai lá no W e vai dar uma olhadinha novamente. Ó, o que quer dizer W? W é constituído por vetores tal que as coordenadas desses vetores têm que satisfazer T que multiplica ABC. É um parâmetro vezes ABC, né? Muito bem. Vamos voltar aqui e dar uma olhadinha novamente, olha só. Aqui você já está tendo, você já conseguiu obter as coordenadas do vetor soma. Agora eu quero saber se essa soma aqui pertence, se essa soma aqui é igual a um parâmetro vezes ABC. Olha só, das duas equações que nós temos aqui atrás, ó, que são equações verdadeiras, que você pode usar porque elas vieram do fato do x e do y estarem no conjunto W, você tem esta relação, ó, o x1, x2, x3 é igual a T1 que multiplica ABC, e o y, y2, y3 é o T2 que multiplica ABC. Então, se você pegar a soma x1, x2, x3 mais y, y2, y3, usando aquelas equações, você tem essa relação aqui, ó, T1 que multiplica ABC mais T2 que multiplica ABC. Então, colocando o ABC em evidência, você vai ter esse T3, que é o T1 mais T2, que multiplica ABC. Então, ó, você conseguiu escrever as coordenadas do vetor soma igual a um parâmetro vezes ABC. E isso é o que garante que o vetor está no conjunto W. Porque W são vetores cujas coordenadas é igual a um parâmetro vezes ABC. Então, aqui você consegue mostrar, né, que a soma está no W. Já é suficiente para mostrar para dizer que é subespaço? Ainda não, né? Tem a segunda parte, que é mostrar que a multiplicação pelo escalar também pertence ao conjunto W. Então, olha só, novamente, ó, pegou o x em W e pegou o escalar real. Se o x está em W, ele é um ponto do R3 com 3 coordenadas. E por ele estar em W, satisfaz ainda que as suas coordenadas é igual a um parâmetro vezes ABC, né? Tudo isso aqui nós tiramos do fato do x pertencer a W. Agora, vamos pegar e fazer a multiplicação kx. Ó. K vezes x é kx1, kx2, kx3, que dá origem a essas coordenadas aqui. Kx1, kx2, kx3. Ok, eu tenho que mostrar que essas coordenadas estão no W.
Aí nós vamos explorar essa condição, ó. Eu tenho isso aqui é verdadeiro para mim. Então, x1, x2, x3 é igual a T1 vezes ABC. Dessa equação, a gente multiplicou ambos os membros por K, porque eu tô querendo um K, ó, porque aqui nós vamos usar K. Então, multiplicou por K ambos os membros, e aí nós obtemos aqui no primeiro membro KX1, KX2 e KX3. E no segundo membro, a gente está com KT1, que a gente chamou de T4. Então, nós vamos ter T4 que multiplica ABC. Então, aqui nós temos, ó, as coordenadas do vetor multiplicação por escalar, está obedecendo às condições do conjunto W. Então, quer dizer que K vezes X é um vetor de W. Bom, então agora como está valendo o A e o B, esses dois itens, A e B, nós podemos concluir que W é um subespaço vetorial de R3. Aí a gente conclui dessa maneira.